Essa poesia, a gente não costuma explicar poesia antes no Islã, mas essa poesia aqui eu escrevi questionando uma frase de uma amiga minha. Essa amiga, ela, enfim, foi uma amiga muito especial que eu encontrei, né, nesse espaço. A gente fez amizade nesse espaço e ela tem uma música que a gente ouvia muito da Brisa Flow, chamada Fique Viva. Ela tem o costume de falar, né, para as pessoas e para as amizades dela: fique vivo maloqueiro, fique vivo maloqueiro. Então essa poesia, ela surge a partir daí. Juliana, na linha vermelha me questiono o que é estar vivo. Na linha vermelha me pergunto se tudo isso faz sentido. Quando o trovador se foi, prometemos que não iríamos desistir. Assim é a vida de muitos em São Mateus, pequeno, pobre, humilde, mas um bairro meu. São vidas que não cabem em poesias estatísticas. Professora das ruas me falou sobre lugares que se compartilham solidão, luto. Professora das aulas me falou que coração é código de barras. Na era do capital, a capital tem muita gente, e gente com fome. É o trem. Nos versos do Solano e da Bololô, amiga, a apatia também me tomou. Filho do nordestino que veio pra chave e arrumou no máximo carteira assinada. Pegando passe livre, gente da escola que os meus iam de a pé, parece exagero. Mas todo mundo tem uma história assim, na volta a gente compra. Todo mundo tem uma história assim, a neném chorando. Porque o leite não dura a semana inteira no ônibus. Não conseguimos nem passar o bilhete de atravessar a catraca. Sempre tão cheio, o caminho distante e proposital. Os minutos passam de forma devagar. O desânimo elimina a chance do acesso. Mente perturbada são tantos motivos. Minha forma de alma me torna alvo. Na linha vermelha me questiono o que é estar vivo. Mente perturbada são tantos motivos. E assim sou alimentado dos vícios. Nas pracinhas, nas ruas do meu território, que tem nomes de constelação, porque sempre nasce uma estrela. Drasticamente já se tornou normal gravidez na adolescência. Falando de arma que nunca esteve nas trincheiras. Falar das suas dores não isenta de falha de caráter. Valores na quebrada nunca couberam em bolsas. Apropriação de cultura. Bomba de gás nos bailes que são nossa única forma de cap da realidade. Congresso acomodado e votando contra o fim da escala exploratória, onde trabalhamos 6 e desistimos no último. É o trabalho desde cedo, o trabalho sem parar. O trabalho é corriqueiro pra quem tem essa mania de sonhar, pra quem precisa se alimentar. Necessidade externa de adentrar, necessidade periférica de existir. É a guerra não declarada de favelado, vencendo coisas que não passam na TV. Estudem, que mesmo assim não vão entender. São fins de semana no parque, sonhando através do muro. O obter é como um sorteio. Enquanto 1% esbanza, nós trabalha, 61% recebe os lucros. É perceptível a revolta dos moleques. Mundo maldoso, MC Lon. Por essas esquinas, nunca foi só o Felipe que esteve boladão. Se nos informamos, organizamos a sede de vingança, as frustrações e os desejos que não podemos realizar na infância. O povo em união gera revolução. Nós somos a base dessa pirâmide, a maioria, classe sofrida. Então imagine se os trabalhadores parassem com todas as máquinas como acordo e consenso. É delírio a ascensão de um só indivíduo. Só é justo se for para todos e por todos os meios necessários. De onde eu vim nós não conta com a sorte. Às vezes bate as neuroses, mas fique vivo maloqueiro nunca foi um pedido, e sim uma ordem. É isso, satisfação. Entra. Como tá aqui? Oi? Olha aqui, tô encharcado. Você é louco, irmão. Você pegou... Achou que começou a me pegar no Iguatemi. Caraca, mano, você tá literalmente encharcado. Você é louco. Trouxe. Deu certo? Entrevista das ruas é assim, né? Os caras é underground. Pode ser, amigo. Não precisa. Vou finalizar, vou pegar a luz. Pode pá. Ei, faz um 10. Ô, Yuki, faz um 10 aí, não vai na chuva não. Isso é um pouquinho, não. É. Eu vou pegar lá. É. Bom, já começou, Comuna. Começou? Pode pá. Bom, muito obrigado por ter aceitado aí a nossa entrevista. E pra começar, perguntar pra você, o que é slam, cara? Conta pra gente aí um pouquinho. Vamos lá, o que é slam? Slam são as batalhas de poesia que acontecem, na verdade, não só em todo o Brasil, como no mundo. Surgiu lá em Nova York, se eu não me engano, foi na década de 90, ou se estiver falando errado também, foi na década de 70, mas por volta dessa época, um mano chamado Mark Smith viu a necessidade de criar batalhas de poesias e trazer as pessoas para encostar, né? O slam, ele surge
da necessidade de fazer as pessoas ocuparem as salas de sarau de poesia. Ou seja, como fazer a galera encostar para ver uma poesia, ficar alguns minutos lá só ouvindo tudo mais, uma galera recitar. Vamos botar nota, botar competição nesse bagulho. Aí o Mark Smith, lá nos Estados Unidos, ele vai e cria o cenário, o Poetry Slam aí. Em 2000, na década de 2000, a Roberta Celadalva, do Teatro Hip Hop, do Núcleo Bartolomeu de Hip Hop, traz o slam para o Brasil, como falei, né, através do Teatro Hip Hop. Então, essas batalhas começam a funcionar em território brasileiro, né, principalmente em São Paulo, por meio do teatro. Aí, em 2013, 2014, por aí, surge o slam da Guilhermina. Primeiro slam de rua, né, daqui de São Paulo, mas não só de São Paulo, do mundo. E a Emerson Caos, a Cris e o Chapéu, né, se tornam aí pioneiros na questão de marginalizar o slam e trazer para a rua. Então o slam nada mais é do que essa batalha de poesia, que a gente costuma falar, os textos, né, costumam ter essa característica de revolto, mas não só sobre isso, falamos de amor, de vivências, etc. E são batalhas de poesia de até 3 minutos. O poeta, existem modalidades diferentes, de 15 segundos ou de 1 minuto, varia de slam para slam, mas o padrão são poesias de 3 minutos. O poeta tem 10 segundos para finalizar a poesia, até 3 minutos, e a batalha acontece em 3 rodadas, ou seja, cada poeta para batalhar precisa ter 3 poesias guardadinhas, e também durante a batalha nós recebemos notas. Essas notas definem quem passa de rodada e quem continua na batalha até ganhar e etc. Uma curiosidade é que o slam, ele vem desse... Ele não é uma sigla especificamente falando, explicando a batalha, tá ligado? O poetry é que fala que é batalha de poesia, mas o slam, a sigla slam, significa um som de impacto, um som de barulho de porta, tudo mais, slam. É uma então, onomatopeia. É, uma onomatopeia, isso, essa é a palavra. É uma onomatopeia, então, tipo, a ideia das poesias serem de impactos e tudo mais também vem disso. Boto fé. E como você chegou até o movimento? Mano, no espaço que eu tô agora, espaço CPA, eu conheci o slam através das aulas do educador Tito, as aulas de política e direitos humanos. Esse espaço CPA, sem dúvidas, né, uma pedra de esquina angular diante de tudo que a gente tem perante a sociedade, né? A sociedade ela aliena os nossos e, enfim, etc. A gente não costuma buscar cultura, né? E o slam, ele não é uma cultura conhecida, diferente das batalhas de rima. E quando eu chego aqui no CPA, curiosamente, tem aula de políticas e direitos humanos, e tendo aula de políticas e direitos humanos, tem um educador, o Tito, ele cria uma aula específica para apresentar o que é a poesia falada e o que é o slam. E aí, a partir daí que o movimento chega até mim, né? Eu vejo também, nessa sala que eu tô aqui, no CZ, foi uma das primeiras salas, né, que eu ocupei nesse espaço. Eu vejo meus colegas de turma escrevendo poesias, recitando e tudo mais, e aí eu fico curioso, né? E aí o movimento chega até mim, de certa forma. E por que você escolheu fazer poesia? Por que você entendeu que era isso que você queria para sua vida? Mano, eu acho que de certa forma eu sempre escrevi. Sempre de alguma forma escrevi, não necessariamente as mesmas coisas, mas eu sempre escrevi. Quando eu era da igreja, por exemplo, eu escrevia as reflexões que mandavam os pastores, tudo mais. Quando eu saí da igreja, por N motivos, né? Eu escrevia sobre o que eu sentia, e a poesia, né, que a gente conhece do formato da poesia falada, tudo mais, da oralidade, eu primeiro na escola começa a surgir um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho a gente vai descobrindo sobre e tudo mais. E tinha uma parceira minha, um ano antes de eu entrar para cá, que estava aqui no CPA, e ela falou sobre isso, sobre poesia, e que estava tendo aula sobre isso, né? No CPA e tudo mais. Aí ela fala para escrever, e aí eu escrevendo junto com ela, eu também escrevo a minha. Mas o despertar mesmo, eu acho que quando eu começo na poesia falada, não necessariamente fazer poesia, porque fazer poesia eu acho que eu sempre fiz, mas eu começo na poesia falada também nesse espaço.
Quando aconteceu, quando eu estava no CPA, aconteceu um sarau de Dia das Mulheres, que acontece todo último dia do mês aqui de março, né? E aconteceu esse sarau aqui. E aí eu tava vendo uma movimentação nessa sala da galera, não, vou deixar ali pra recitar, pode, Bruno? Aí o Bruno, pode, não sei o que. E aí outra galera, não, vou descer lá pra recitar, não sei o que. Aí eu tava curioso. Aí eu vi a galera recitando, aí eu escrevi sobre isso. Aí nisso que eu escrevi sobre isso, eu fiquei, putz, mano, e se eu recitasse? Fiquei na vontade, atiçado. Aí eu fui e recitei também um verso, era um verso pequenininho e tal. Eu lembro muito pouco sobre, mas eu acho que aí eu comecei a fazer de fato poesia, porque eu comecei a escrever e agora tudo que dá um gatilho na minha mente eu tô lá escrevendo. Então fala pra gente, você faz poesia sozinho ou você faz parte de algum coletivo? Então, depende para fazer poesia. A maioria das minhas poesias são sobrevivências minhas, né? E eu escrevo sozinho, mas também em grupo. Mas quanto ao coletivo, né, as movimentações que eu faço parte do Isla São Mateus, que surgiu também nesse espaço. O Isla São Mateus ele surge, né, através dessa semente colocada pelo Tito aqui dentro da sala do CG. Então eu, educandos como a Juba, que atualmente não faz parte do coletivo, porém ajudou a fundar a Aura, etc., a gente acaba criando essa vontade de fazer o negócio acontecer e tudo mais. E aí o Isla São Mateus surge, né? Inclusive teve uma galera da Bahia que veio pra cá e recitou poesia falada e tudo mais, aí a gente já tava nessa vontade. O Rafs, né, que era um educando que tinha aqui também, o Titão e a Juba estavam tendo bastante troca sobre isso e trouxeram pra nós. O Isla São Mateus surge a partir daí, é um coletivo que eu faço parte. A gente está há mais de 2 anos e pouco na rua, fazendo o rolê acontecer todo último sábado. E é isso, tem até tatuado aqui. Também fazendo a ponte, faço parte do Slam ABC, que acontece na Praça do Relógio de Mauá, toda a última quinta, Slam ABC, né? Assim como o Slam São Mateus tinha um sonho, mas dessa vez um sonho da Milene, de movimentar, né, o território de Mauá e fazer com que a poesia e a galera das escolas ocupem, né, a Praça do Relógio. E é o que acontece bastante lá, costuma lotar de estudantes, né? E eu acabo entrando no Slam ABC no aniversário de 1 ano dele, que é quando a Mimi me chama para fazer parte da organização e ajudar aí. Também faço parte do Sarau Gerações, que é um sarau itinerante que eu organizo, né, com 2 amigos meus lá da Zona Sul, a Vamp e o New Office. E diferente dos outros, né, a missão do Sarau Gerações é justamente criar um espaço descontraído para que nós poetas, né, possamos falar sobre o que bem quisermos e sim, nos encontrarmos, né, conversarmos, termos um momento de troca. E é isso. Certo. E como você acha que a poesia marginal e o slam eles podem ser utilizados dentro da escola? Mano, eu acho que a poesia marginal e os slams, né, são ferramentas fundamentais. Eu acho que principalmente a poesia marginal, né? O slam, assim como o Mark Smith, quando ele criou, ele visualizou essa questão da nota e tudo mais, o slam, ele serve para atiçar nesse sentido, fazer com que as pessoas vejam que tem um futuro ali, né? O slam, ele é uma competição, assim como todas as outras, né? E como a batalha de rima, ele tem a competição a nível regional, tem o estadual, tem o nacional, tem o continental, tem o mundial. E o slam, ele entrando nas escolas, né, ele chega para atrair as pessoas justamente para isso, para a poesia marginal. Eu acho que pode ser utilizado, né, como bem faz o slam da Guilhermina, mostrando como que eu posso... Eita, não sei como pausar. Sim, eu corto depois. Tá bom, calma aí, só pensar. Pensando nas matérias, por exemplo, português, matemática, geografia, história, sociologia, você consegue fazer um link do slam com essas coisas? Você acha que faz sentido, tipo, sei lá, uma aula de português usar o slam como... Já sei. Entendeu? Pensei. Eu vou perguntar de novo. Beleza. Como você acha que a poesia marginal e o slam podem ser utilizados dentro das escolas? Então, eu acredito que assim como no espaço CPA, né, que tem, né, a matéria de políticas e direitos humanos,
o slam, a poesia marginal, né, eles podem ser usados justamente para fazer com que o ponto de interrogação, né, segue no aluno. Normalmente a gente não questiona e costuma estar alienado quanto às fitas que acontecem no nosso cotidiano, sabe? A gente não quer saber quando está o IPTU, a não ser quem pague, né? Mas normalmente quando a gente é criança, nossos pais estão preocupados com a conta, mas a gente não quer saber quanto é a conta porque a gente tem outras preocupações e na rua, né? A gente acaba crescendo e vendo várias fitas. E o slam, ele é da hora porque ele traz essa questão do ponto de interrogação pela sua essência, né? Como eu falei antes, a questão da onomatopeia, do impacto, o slam não é só isso, mas tem por característica ter poesias de impactos. A partir do momento que ele chega nas escolas, ele faz com que os alunos criam esse ponto de interrogação. O que aquele mano ali tá falando? Por exemplo, tem uma poesia que eu tenho chamado Conceitos. Ela fala sobre diferentes coisas que eu não entendia, pelo menos antes do slam, né? Conceitos tipo mais-valia, processo de migração, etc. E são coisas que a gente não é ensinado, mas está no nosso cotidiano. Gentrificação, por exemplo, a gente não sabe o que é. Mas dentro do slam são assuntos que as pessoas costumam trazer. Então, acredito que é necessário estar nas escolas justamente para criar esse ponto de interrogação e fazer com que os alunos sempre exercitem, né, essa questão do pensar. E digo isso, né, porque a poesia marginal, ela também ajuda os alunos a escreverem, né, incentiva a leitura também. E o slam ajuda justamente na questão da competição, como eu falei no início, né, essa questão de ter como competir por ter um campeonato regional, estadual, nacional, continental, mundial, os alunos falam, pô, posso chegar longe com isso, né? Então isso acaba incentivando aí a galera a ver um futuro através da arte também. Certo, já que você está falando aí sobre as possibilidades e onde é possível chegar com o slam, como você chegou até o estadual e o torneio de slams? Mano, então, eu comecei, como eu falei, né, eu comecei de fato no slam, né, há uns 2 anos e pouco atrás, juntamente com o Slam São Mateus. E quando eu comecei no slam, não fazia ideia que tinha tudo esse de nível e tudo mais. O Tito, ele colocou o Slam São Mateus, eu ainda não batalhava em outros slams, o Tito colocou o Slam São Mateus no circuito estadual. Os slams, eles, para fazer parte do circuito, né, tem que fazer suas edições, fazer seu regional e aí mandar alguém para o campeonato estadual. E aí colocou nós para o estadual e aí a gente ficou deslumbrado, né, quando ele explicou o que era estadual e tudo mais. E no ano início de 2024 e em diante, né, naquele primeiro semestre de 2024, eu saí batalhando os slams por São Paulo, né? Eu estava estudando também, mas eu fazia essa correria toda para poder de alguma forma encostar em algum slam e ir pro centro de São Paulo. Aí que eu conheci a galera da Sul também, fui pra Zona Sul, etc. E aí eu descobri que a premiação dos slams, né, é a da vaga. Eu fui batalhando, e o primeiro slam que eu ganhei vaga foi logo no finalzinho da temporada, Slam Juventude, e aconteceu o regional deles em agosto do ano passado, em 2024. Estava super ansioso. Aí eu batalhei, né, a final deles, e aí eu tinha conseguido a vaga no mês anterior, no outro mês eu ganhei o regional deles e representei eles no campeonato estadual. A primeira vez que eu cheguei no estadual foi através do Slam Juventude e também nesse mesmo mês foi a primeira vez que eu participei do torneio dos slams. O Emerson Alcalde, que eu falei, né, que é o criador do slam da Guilhermina, primeiro slam de rua, até hoje, né, apresenta o slam da Guilhermina, viu que o quão interessante, né, era a movimentação que a gente estava fazendo no território de São Mateus, na Zona Leste, que não costuma ter muita coisa, e falou, vou chamar essa garotada aí para participar do nosso torneio, antes que era regional, né, aconteceu com os estados do Sudeste no passado. Vou chamar essa garotada aí para participar do meu campeonato. Aí ano passado a gente foi participar, foi eu, a Aura Zubinha. A gente restou o que a gente estava sentindo também. Não foi um processo que a gente se sentiu muito confortável em participar, porque a gente estava em processo de luto. Então a gente estava, esse campeonato, mas ao mesmo tempo a gente não tá bem com a poesia
pra ficar batalhando, etc, né? Tanto que eu dei uma afastada do slam até o campeonato estadual do ano passado. Aí em novembro eu participei do campeonato estadual do Slam SP 2024. Aí esse ano o torneio dos slams, né, se tornou a nível nacional. Se tornando a nível nacional, o Emerson Alcalde de novo convidou nós do Slam São Mateus. E dessa vez, né, eu participei de novo, porém as meninas não voltaram. Então eu chamei o Koala, que é, sem dúvidas, uma figura extremamente importante aqui para as movimentações artísticas no território de São Mateus, né? Ele organiza o Sarau do Vale. E também chamei a Milene. A Milene, ela foi campeã regional do Slam São Mateus do ano passado e ela ganhou o estadual representando o território de São Mateus. Então, nada mais justo do que chamar ela. E nós três fomos para a final, né? A gente bateu na trave ali na final, mas ficamos pela final e só de estar na final, né? Tinha gente do Acre, do interior paulista, de Goiás, então, tipo, só de estar na final de algo que é a nível nacional, a gente já ficou muito deslumbrado. E esse ano também estou no campeonato estadual de novo, dessa vez apresentando o Slam lá de Sorocaba. O Slam 015, eu consegui algumas vagas por São Paulo, né, esse ano. E no início do ano, em abril, esse Slam lá de Sorocaba me chamou para encostar, tem uma galera de lá, né, a gente encostando em vários lugares de São Paulo, acaba conhecendo e fazendo amizade com uma galera. E uma galera de lá falou, não, a gente precisa que você vá lá e tal. Aí encostei em abril, aí gostei e tudo mais, eles me levaram de novo agora em agosto. Eles me levaram de novo pra lá em agosto. E aí, lá no interior, né, justamente por acontecer dessa galera da capital ir pra lá e vice-versa, eles fazem lá no Slam 015, eles fazem por sistema de pontuação. Ou seja, você precisa pelo menos ganhar 2 edições para conseguir a vaga da final deles. Diferente do que é aqui em São Paulo, que você ganhando uma só consegue a vaga. E aí eu consegui a vaga, né, através das 2 edições. E fui na final deles e ganhei. Graças a Deus, estamos aí no campeonato estadual de novo. E é isso, mano. Vamos fé que vai dar bom no estadual, acho que muito para além da competição, né, também estar nesses lugares, torneios, estadual, faz com que eu leve o nome do meu território de diferentes formas. Todas as poesias que eu costumo levar, né, que a gente levou no torneio do Slams e que eu costumo levar para o campeonato estadual, são poesias que trazem enfoque sobre as necessidades e tudo o que acontece dentro do meu território, sobre as minhas vivências aqui também, mas não só as minhas. Então, acho que é isso, mano, é da hora, é interessante estar movimentando a cultura, ainda não é uma cultura muito grande, mas que fé que vai chegar lá, tem uma galera muito da hora furando a bolha, e é isso, mano.